O desejo de criar uma holding familiar. Mas afinal, quem pode e deve ter uma holding familiar? Quem acessa as redes sociais hoje já deve ter percebido. A holding familiar, por vezes, ela é apresentada como se fosse para todos e como se fosse uma solução para quase tudo. Mas será que é assim mesmo? Eu me chamo Dorival Antônio Goulart, sou advogado há mais de 30 anos e sou especialista em planejamento patrimonial da família. E há 12 anos eu assessoro as famílias brasileiras a implementarem a holding familiar. Sou fundador do escritório Goulart Advogados Associados, com sede em Blumenau, Santa Catarina, e atendemos, além de presencialmente aqui no escritório, nós podemos atender graças à rede mundial de computadores, à internet, de forma online, telepresencialmente, em todo o Brasil e até no exterior. E hoje, nesse mundo disruptivo e tecnológico, você não precisa mais se deslocar fisicamente para resolver uma infinidade de situações e problemas que no passado teria que viajar por quilômetros, horas e até dias. Se a internet tornou o mundo veloz demais para nós seres humanos, ela também transformou o modo como solucionamos as demandas do cotidiano. Desde pedir uma trivial refeição até ser atendido pelo renomado médico a quilômetros de distância. E assim caminha a humanidade. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre quem pode e deve ter uma holding familiar. Vamos desmistificar algumas ideias, entender o que caracteriza um patrimônio adequado para que ele seja instituído. Quais os verdadeiros motivos para criar uma estrutura e, principalmente, qual o papel do desejo nesse processo. Quem pode e deve ter uma holding familiar? Apesar de ser um grande instrumento de proteção e de planejamento, a holding familiar não é para qualquer um. E o primeiro requisito para se pensar em uma holding é ter um patrimônio razoável. Mas o que é razoável? Estamos falando de patrimônio que alcance cifra da ordem de pelo menos R$1 milhão. Ou seja, é preciso ser milionário, mas é apenas no sentido técnico e matemático do termo. No entanto, não é somente o valor, a quantia de bens que define a necessidade de uma holding. Outros motivos também nos levam a essa escolha. Evitar o inventário, deixar definidos e destinados os bens para cada herdeiro, proteger o negócio da família e manter a harmonia entre os familiares. Quais os custos e a viabilidade? Outro critério importante é considerar os custos, tanto os imediatos como os de institucionalização dos bens, quanto os de manutenção do sistema no curso do tempo, estes que estendem até o fim da vida civil do patrimonialista. Por isso é fundamental fazer uma análise prévia e acurada, avaliando a condição patrimonial familiar do interessado, entendendo seus desejos e necessidades. Por isso, a realização do que chamamos de sessão de viabilidade, que é uma espécie de reunião onde participam o profissional que você escolheu, de preferência com seus familiares, na ocasião em que será feita uma espécie de raio-x do sentido figurado do seu patrimônio e da sua família. E essa sessão de viabilidade será indispensável. Só assim será possível concluir com segurança se a holding é realmente o caminho mais vantajoso ou se outras ferramentas podem ser uma solução para resolver a sua questão patrimonial. O papel do desejo. Mas, sinceramente, o principal elemento, além do patrimônio, é claro, é o desejo. Mas não é qualquer desejo. Há que ser um desejo ardente, como nos ensinou Saboia de Medeiros, o pai da administração no Brasil, no seu poema de mesmo nome, Desejos. E ele diz: poucos refletem neste fato, mas a verdade é que nunca se fez nada de bom na terra sem que isso fosse precedido de um desejo. E esse também é um pensamento reforçado pelo escritor Napoleão Hill no seu livro Pense e Enriqueça. E ele escreveu: o ponto de partida de toda a conquista é o desejo ardente. Assim, a decisão de constituir uma holding não deve vir do convencimento que lhe é feito por um profissional ou da influência da publicidade na internet. Deve nascer de um gesto de amor para com seus filhos, para com sua família e, por que não, inclusive, para com a mãe dos seus filhos, essa companheira incansável que está a seu lado durante uma vida
toda. Então, planejar é deixar um verdadeiro legado. Fazer um planejamento patrimonial é muito mais que economizar ou evitar um inventário muito caro. É ter visão, é deixar um legado de conforto e tranquilidade. É praticar um gesto de amor. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, procure um especialista, faça uma sessão de viabilidade que irá analisar com perspicácia e eficiência a sua realidade. A holding é um sistema avançado e eficiente e muito seguro, mas ela não é a solução para tudo na vida. Reitero, não é para qualquer um. E aqui no escritório da Goulart Advogados, para quem mais nós temos feito holding, para quem tem uma diversidade de patrimônio, imóveis, empresas, investimentos, é nesses casos que a holding familiar leva a um resultado enorme, com grande economia e amplas vantagens. Então, uma holding familiar é para quem tem um desejo ardente, com muita intensidade, pretende proteger e organizar o seu patrimônio com responsabilidade e amor. Se você quer saber se esse modelo é para a sua realidade, clique no link da descrição e fale com a nossa equipe. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, curta, comente e se inscreva lá no canal do YouTube. Toda semana nós temos novos conteúdos de planejamento patrimonial, sempre com um foco em segurança, em estratégia e o desejo de deixar um legado para aqueles que você mais ama.